Tudo bem? Vim falar para vocês um pouco sobre o meu programa de intercâmbio, o Au Pair. E eu vou tentar ser o mais breve possível por dois motivos. O primeiro é que eu tentei gravar um vídeo de ASMR e acabou a memória do meu celular. O segundo é que eu tentei marcar um vídeo de Au Pair e acabou a memória do meu celular. Ai, tá bem difícil. Então, eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência, como tá sendo esse intercâmbio de Au Pair, tá? No ano passado eu percebi, quando eu fui demitida, que o jornalismo estava bem difícil para mim. O mercado de trabalho é muito defasado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Talvez eixo Rio-São Paulo seja melhor, mas aqui é bem ruim, tá? Para quem é jornalista, eu falo muito tá. E aí eu decidi que a minha vida precisava tomar um novo rumo. Eu não tinha nada que me segurasse aqui. Eu não tenho namorado, eu já terminei a faculdade, eu não tinha um emprego, porque eu tinha acabado de ser demitida, e era um emprego bem nada a ver, assim, o emprego que eu tinha. E eu pensei, alguma coisa tem que mudar, eu preciso de mudança, e eu fui atrás de um intercâmbio. Vi um intercâmbio para ir pra Irlanda, que eu sempre quis conhecer a Irlanda, mas tinha que ter 3 mil libras, eu sabia que eu não ia ter dinheiro, aquela coisa toda. Eu fui ver um intercâmbio só pra ver, vamos dizer assim, só por curiosidade. E aí eu vi o intercâmbio de Au Pair e era muito barato. Gente, sério. A primeira agência que eu falei foi a World Study. E a World Study era $680, eu acho, o programa todo. Se eu não me engano, não tenho certeza, tá? E eu até converti, né, para os reais e fiquei abismada com o valor, assim, achei muito barato. Até mandei uma foto pra minha amiga e perguntei, é isso aqui mesmo? Será que eu não tô convertendo errado, né? E é isso mesmo. Pra explicar pra vocês, a minha melhor amiga, uma das, tá, Gabi? Não precisa ficar com ciúme. Uma das minhas melhores amigas, a Bru, ela tava com a viagem marcada pra aquele ano, do ano passado, né, pros Estados Unidos. Ela foi passar 4 meses lá. E ela fechou com a World Study. E eu conhecia o canal do YouTube do Cabide Colorido, da Michelle, que também foi au pair pela World Study, só que de Blumenau. Então tudo me guiava pra ir por essa agência, tá? Mas quando eu cheguei lá, e não tô falando mal da agência, tá, pessoal? Talvez vocês tenham o melhor atendimento possível do mundo com eles. Mas quando eu cheguei lá, eu não gostei muito do atendimento e eu não saí empolgada. E eu sou uma pessoa muito empolgada, tipo, eu achei que eu ia chegar lá e ia ser enlouquecida, tipo, eu quero ir agora, sabe, pros Estados Unidos. E não foi o que aconteceu. Eu saí bem, ok, sabe? Uma das coisas que vocês têm que saber, tá? O intercâmbio de au pair é um processo longo. É um processo longo e demanda tempo. Então, se vocês querem um intercâmbio imediato, não vão pelo au pair, porque o au pair, tu precisa ter paciência, sabe? Pra conseguir as coisas. Eu tenho uma amiga minha que foi au pair por 1 ano e 9 meses lá. E conversei com ela pelo WhatsApp. E ela me deu o contato da agência dela, que era na CI, a agência dela, tá? Mandei e-mail pra eles e tal. É bem legal, parece ser bem legal. Eu não fui lá visitar, porque é o valor mais alto de todas, tá? Das que eu vi. Quando a Bru tava pesquisando as agências pra ir fazer a viagem dela, ela esteve na IE, tá? O nome da agência, IE, Experience IE. Na verdade, o nome da agência é só IE, eu acho. Enfim, essa agência aqui, ó. E ela falou com a Bruna, que era atendente lá, e ela me disse que ela gostou muito da Bruna e tal, me deu o contato da Bruna. Então, no ano passado, em agosto, eu mandei um e-mail pra Bruna falando do meu interesse, e ela foi muito atenciosa comigo. Só que assim, eu fui demitida, e eu tinha ali o dinheiro da rescisão, e eu já queria pagar o programa e pronto, e depois eu me viro, consigo outro emprego, mas pelo menos eu já paguei o programa. Mas eu encontrei um pouco de resistência em casa, tá? Até a minha mãe aceitar. Porque tu tem que pagar o programa, mas tem uma série de gastos extras que tu tem e que eu precisaria de dinheiro pra pagar esses gastos extras. Então minha mãe disse que não valia a pena pagar o programa, depois eu não ia, coisa assim. No fim das contas, como eu não tinha direito a seguro-desemprego, eu usei todo o dinheiro, porque eu ainda tava fazendo curso de inglês, né, ainda tinha conta no cartão de crédito, então foi todo o meu dinheiro. Terminou o ano, eu tava sem dinheiro, sem intercâmbio, sem agência, sem nada. Em fevereiro, eu consegui um emprego
que é onde eu trabalho agora, que é numa escola infantil, tá? Cachoeirinha. E eu amo meu emprego, eu sou secretária. Mas assim, o contato que eu tenho com as crianças, o amor, eu vou trabalhar feliz todo dia. Eu volto feliz do trabalho. Pra mim, assim, ó, tá sendo muito bacana esse emprego. Sem contar que eu tô adquirindo mais horas ainda de experiência com as crianças. E eu precisava de um emprego. Então, quando eu consegui o emprego, eu voltei com a ideia fixa do intercâmbio de au pair, tá? O que precisa, então, pra quem tá se perguntando o que precisa pra ser au pair? Tem que ter 2º grau completo. Tem que ter entre 18 e 26 anos. Eu tenho 24, vou fazer 25 em novembro agora. O nível de inglês intermediário. Então, eu tranquei, né, no caso, meu curso de inglês ali no pré-intermediário 2, eu terminei o pré-intermediário 2, começaria esse semestre o intermediário, mas eu já estava mais avançada que a minha turma. Então, eu acho que eu já estava no inglês intermediário. Tem que ter experiência com crianças comprovada, tá? Tem que poder ficar nos Estados Unidos no mínimo 1 ano. Tem que ter carteira de motorista. Não pode ter sido au pair nos últimos 2 anos. Não pode ser casada. E não pode ter filhos. E não pode ser fumante. Deixa eu explicar pra vocês. As informações sobre o programa de au pair, elas são muito confusas. Por quê? Porque nós temos agências diferentes aqui. E temos agências diferentes nos Estados Unidos. A IE, que é a agência que eu fechei o intercâmbio, trabalha com a Au Pair Care, que é a agência americana, norte-americana. Agência estadunidense. Tá? Então, tem a Au Pair Care, tem a APIA, tem a CC, eu não me lembro agora. Cultural Care, isso. E tem outras agências americanas, tá? Eu lembro dessas 3, que são as principais que eu lembro agora. Então, a minha agência é a Au Pair Care. Então, a minha agência aqui no Brasil é a IE e lá vai ser a Au Pair Care. A maioria das regras da IE é com a Au Pair Care, né? A IE só faz o meio de campo. Mas ainda assim, por exemplo, a Au Pair Care, ela pede 200 horas com crianças, tá? De experiência. Mas a IE me pede 500, já pra elevar o nível de meninas pra ir. Pra conseguir melhor família e etc. Tá? Mas achar a família mais fácil, isso que eu quis dizer. Não que eu tendo mais horas, eu seja melhor que outra pessoa, não é isso. Tá? Então, assim, a experiência pra comprovar é bem tranquilo, tá? Não tem nada de... Não precisa ter na carteira, nem nada. Então, lá, eu vou ganhar por semana 195,75 dólares, tá? Eu ganho por semana. Eu tenho direito a um final de semana off, né? Um final de semana livre por mês. E eu, nos demais finais de semana, de sábado até domingo. Aí vai depender muito do horário, do schedule que eles falam que tu vai fazer com a família, tá? Mas só pode trabalhar no máximo 45 horas semanais. Eu tenho 2 semanas de férias remunerada e eu posso estender o programa por mais 6, 9 ou 12 meses, tá? Quanto foi o programa pra mim, tá? Do au pair. Foi 495 dólares o valor do programa, mais a taxa da agência, que é 195 dólares, tá? Esse valor, vou calcular aqui pra vocês. 495 mais, é que eu não me lembro mais. 195. Foi 690 dólares. Eu decidi, eu conversei com a minha mãe, a gente foi lá visitar, a gente adorou a agência, enfim. A gente decidiu pagar à vista, que tinha 50 dólares de desconto. Então, o meu valor foi 640 dólares. No dia, gente, que eu fechei o contrato com a agência, eu peguei uma taxa muito boa do dólar. Se não me engano, estava 3,17, eu acho. Dólar turismo, tá? Se vocês forem converter, lembrem disso. O programa custou R$ 1.865. Pra mim, que a gente pagou à vista daí. Meu pai e minha mãe pagaram. E futuramente vou devolver todo esse dinheiro pra eles. Só que agora eu tô cobrindo os outros gastos da viagem, tá? Então, R$ 1.865.
Eu tava calculando uns 2.100, então saiu mais barato. O que acontece? O que eu tenho que pagar por fora, tá? Vou ir falando pra vocês dos meus gastos já. Eu precisei fazer o meu passaporte, que eu não tinha. Então, o passaporte foi R$254. E foi bem fácil de fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, no Praia de Belas, agora o posto da polícia. E foi, claro, precisei ir lá 2 vezes, né? Uma vez pra fazer, outra vez pra... Só que demorou pra agendar, tá? Eu agendei, eu entrei no site pra agendar dia 26 de abril e eu consegui agendar pra 8 de junho. Que foi quando eu fiz o passaporte. Então, demorou, sabe? Pra fazer o passaporte. Depois, a gente precisa entregar... Depois que tu fecha com a agência, tu ganha um login, uma senha, e tu entra num site que tu começa a preencher todas as tuas informações. Então, é muita coisa, gente. Eu ainda estou preenchendo o meu application. Na verdade, ele tá quase pronto, falta bem pouquinho. Mas eu precisei entregar. Na verdade, é só isso que falta pro meu application. É um laudo médico dizendo que eu tô saudável, que tá tudo bem comigo, pra eu ir viajar. Então, eu gastei com médico e com exames, porque a minha mãe insiste. Eu também achei legal fazer todos os exames de sangue e tal, pra ver se tá tudo certinho. Então, eu gastei aí mais R$220, porque eu não tenho plano nem nada. E a médica não quis assinar o laudo. Obrigada. Mesmo estando tudo direitinho, como era uma médica específica, ela não quis, porque tinha que ser um clínico, não sei o que, ela não quis assinar o laudo. Então, por isso que eu tô atrasada com o meu application. Estou em busca de um médico que assine meu laudo. Amanhã eu quero ir num posto de saúde pra ver se o clínico geral do posto assina pra mim sem eu ter que gastar. Se ele não assinar, eu tenho que gastar mais R$150 em médico. Rezem pra que ele assine. A minha carteira de motorista já ia vencer, né? Fazia 5 anos já que eu tinha tirado ela. Então eu precisei gastar R$200 pra renovar ela. Não era só pelo programa, eu ia ter que renovar ela de qualquer jeito. Mas enfim, entrou dentro dos meus custos, porque eu não poderia ir com a carteira vencida também. E eles pedem pra te tirar a PID, que é a Permissão Internacional pra Dirigir. E como vocês sabem que no Detran tudo custa dinheiro, a PID vai me custar mais um dinheiro aí que eu ainda não sei, porque eu não fiz ainda, tá? Depois eu vou ter gastos com o visto, assim que eu fechar com a família. E eu também vou ter gastos que a IE não cobre, que é o fato de eu morar aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou precisar pagar o meu avião daqui até São Paulo, que é da onde vai sair o meu voo para os Estados Unidos. Então, essa passagem doméstica, né, dentro do Brasil, eu tenho que pagar. Então, quem mora aí em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem tanto esse transtorno. E ainda bem que o consulado dos Estados Unidos abriu aqui já no Rio Grande do Sul, porque senão eu teria um gasto aí de ter que viajar até o consulado em São Paulo ou no Rio também para tirar o visto depois. Graças a Deus abriu mês passado, eu acho mês retrasado, aqui em Porto Alegre. Então facilitou um pouco, eu vou economizar um pouquinho ali. Eu tenho outros gastos, lógico. Eu tô me preparando para morar 1 ano fora, então eu tenho que comprar roupa pra levar, porque, enfim, não quero comprar tudo lá. Apesar de ser mais barato lá, tem coisa que eu sei que eu não vou encontrar lá. Eu tenho gasto com um oftalmologista, porque eu preciso trocar o meu óculos. Eu preciso levar um óculos sobrando, porque vai que quebra. Dizem que lá é muito caro esses atendimentos. Então eu tenho, sabe, é uma série de coisinhas que tu vai vendo que tu precisa fazer e que tu vai acabar gastando, né? Infelizmente. Tá? O que inclui naquele valor que eu paguei pra agência, tá? A passagem aérea de Rio, São Paulo até Nova York, que é onde é o treinamento, e depois de Nova York pra onde eu tenho que ir, tá incluso também. O treinamento em si, 4 dias em Nova York, tá? Inclui a acomodação na casa da família e toda a alimentação durante o programa. Então a família, pelo programa, ela é obrigada a me dar comida e me dar estadia, tá? Não sei que eu queira comer fora, coisa assim. Inclui a permissão de trabalho, que é uns negócios lá do visto, tá? Tem um seguro saúde, o seguro é baixinho, mas é legal. Eu ganho uma bolsa de estudo de $500 por ano pra estudar. Provavelmente vai ser em inglês lá, porque é uma bolsa pequena, $500 é pouquinho, tá? Mas tá incluso dentro do programa. Eu tenho um coordenador local, uma coordenadora local,
e tenho 30 dias depois para poder viajar lá dentro, de férias, digamos, não remuneradas, mas dentro do meu visto, né? Então, como é que funciona pela IE, tá? Eu fui lá, no dia que eu fui lá apresentar meus pais e conheci a Bruna, e eu já conheci também a Fernanda, a gente já fez o teste de inglês. E o teste de inglês estava me deixando muito nervosa, porque cada agência faz um teste diferente, uma forma diferente. Então eu tava muito nervosa mesmo, tá? Mas assim, eu fiz o teste com a Fernanda. Ela fez algumas perguntas em inglês, por que eu decidi me tornar au pair, por que eu queria ser au pair, como é que eu ia lidar com a saudade de casa, se eu fosse demitida, como é que eu ia reagir, como é que eu ia fazer se uma criança se machucasse, essas coisas, tá? Tudo em inglês. E eu fui respondendo conforme eu achei que era. Depois ela pediu pra eu escrever, responder 2 perguntas. E assim, na escrita eu sou muito ruim, eu sou muito melhor na fala. Então ali eu fiquei um pouco tensa, né? Mas a Fernanda me disse que meu inglês era muito bom. Inclusive ela disse que ia me marcar lá como avançada já. E eu cometi alguns errinhos na fala e alguns erros na escrita, mas eu conseguia me comunicar, e é isso que eles observam. Se tu vai conseguir te comunicar lá dentro, e eu espero que sim. Espero que eu consiga me comunicar. Então eu fiz lá mesmo, no dia, o teste do inglês. Já assinei o contrato e já fechei com a agência. Depois que eu fechei com a agência, eu recebi, como eu falei pra vocês, o login e senha pra fazer o meu application do Au Pair Care, tá? Aí o Au Pair Care é uma série de papeladas que tu preenche, tu tem que responder toda uma entrevista de novo, tu tem que colocar sobre a tua saúde, tu tem que colocar todas as tuas experiências, explicar tudo certinho, colocar os teus diplomas, se tu tem algum curso complementar, enfim. Eu terminei já de cadastrar as minhas horas, eu tenho 3.200, eu acho, 3.200 horas com crianças lá. Eles pedem indicação, eles vão confirmar, eu acho, com as pessoas que eu coloquei lá. Então não pode ser teu parente. Mas o que acontece? Não pode ser teu parente pra pessoa te dar referência, entendeu? Mas conta como hora se for parente, porque eu tenho a filha da minha prima, que eu cuido dela de vez em quando, tá contando como hora, eles só não vão pedir pra ela dar referência de mim, porque ela é minha parente, entendeu? Mas todos os outros que eu coloquei não são parentes, então todos os outros vão dar referência de mim. Mas conta como hora igual, tá? Depois que eu terminar todo o meu application, tem que fazer um vídeo, tem que botar foto, é bem trabalhosinho. Depois que eu terminar todo o meu application, eu vou ficar online. Mas eu quero falar disso aí em outro vídeo. Eu vim falar pra vocês sobre o processo mesmo de au pair e o que precisa.